Boa tarde! Boa tarde, quarta-feira, dia diferente. Ontem foi feriado, adiamos nossa live para hoje. E hoje, então, vamos para o segundo episódio da nossa série de lives baseado no livro Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Marta. Fixei o comentário aqui, vamos falar sobre o diagnóstico e a cura. Boa tarde, meninas, vamos entrando. Oi, Paty, tudo bem? Vamos entrando aí. Hoje vamos falar sobre capítulos 13 e 4. Semana passada nós falamos sobre o primeiro e o segundo capítulo, né? Deixa eu lembrar o título dos dois capítulos que a gente estudou semana passada. A história de duas irmãs e Senhor, tu não te importas? Foram os dois primeiros capítulos. E hoje vão ser os capítulos 3 e 4. O diagnóstico e a cura. Boa tarde, meninas. Boa tarde, vamos entrando. Peguem aí seu cafezinho para acompanhar essa live aí logo pós-almoço. Então vamos lá, para quem chegou de paraquedas. Esse livro aqui, tá? Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Marta, recomendo. Quem não tem o livro, não tem problema. Você assistindo as lives aqui, você consegue acompanhar. Eu tenho quase certeza que esse livro também existe audiobooks dele liberado por aí, tá? Deem uma procurada. Mas para quem quiser adquirir, vale a pena. Por quê? Porque tem um guia de estudos atrás que é interessante, tá bom? Então, e claro, lendo o livro você consegue ter muito mais informações do que só comigo aqui, porque nosso tempo é limitado, né? Mas esse é o livro então, Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Marta. Boa tarde, meninas, vamos compartilhar a live? Tem pouquinha gente aqui, não é o nosso dia habitual, né, de live, mas vamos compartilhar a live aí, para que mais mulheres cheguem até nós. Compartilha no aviãozinho aí embaixo, manda para as primeiras mulheres da sua lista. Oi, oi, e vamos lá. Capítulo 3, o diagnóstico. Quem tem o livro pode acompanhar comigo. Quem não tem, não tem problema. Se quiser pegar um papel e uma caneta e ir anotando, vale a pena, tá? Porque tem bastante coisa interessante aqui. Boa tarde, gente. Vamos lá então, capítulo 3, o diagnóstico. Para quem caiu de paraquedas, nós estamos falando sobre a história de Marta e Maria, a história bíblica que é relatada em Lucas 10. E são pouquinhos versículos ali, do versículo 38 ao 41, se eu não me engano. São 4 ou 5 versículos que falam sobre essas duas irmãs, né? E rapidinho, Marta e Maria eram irmãs. Marta era a mais velha, portanto, naquela época responsável pelas tarefas e pelo bom andamento da casa. E Jesus chega com seus discípulos e talvez mais pessoas, né? Pelo menos 13 pessoas aí, para jantar, para ficar na casa de Marta. Chega de surpresa aí. Marta então abre as portas da sua casa para receber esses homens exaustos e famintos, né? Que estavam viajando para Betânia. E Marta fica agitada, fica preocupada em servi-los muito bem, né? Em servi-los com excelência, enquanto Maria, sua irmã, fica ali contemplando. E Marta fica indignada com aquilo, né? E ela vai e pergunta: Senhor, tu não te importas que eu esteja aqui trabalhando sozinha, né? E minha irmã esteja aí contemplando na sala, né? E Jesus fala para ela exatamente o versículo. Ai, eu não peguei minha água, gente. Jesus fala para Marta exatamente o versículo que a gente vai ver hoje no capítulo 13. Então, vamos lá? Capítulo 3, o diagnóstico. Marta chegou para Jesus, então ele fala: Senhor, tu não te importas, né? E Jesus fala assim: respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e fadigada com muitas coisas. Lucas 10, 41. E aqui eu imagino Jesus falando daquele jeito manso, né? Marta, Marta, por que você está preocupada? Você anda ansiosa, preocupada com muitas coisas, né? Depois ele continua no versículo seguinte, dizendo qual era a coisa importante, né? Mas aqui ele fala que Marta estava preocupada. E a autora desse livro traz que nós vivemos uma epidemia de preocupação, né? Que nós ficamos preocupados, nós vivemos ansiosas com muitas coisas no mundo acelerado de hoje. E essa preocupação acaba nos afastando de Deus, porque quando eu me preocupo, eu deixo de confiar
né? Eu deixo de confiar que o Senhor está no controle e está fazendo a vontade dele. E a autora traz aqui que somos ansiosas naturalmente, né? Que nascemos pessoas ansiosas, que o pecado original que habita em nós nos faz ansiosas aí. E é interessante que ela traz 10 sinais de um grande ansioso. Eu quero ver se você se identifica com algum desses sinais. Coloca aí pra mim, tá? São 10 sinais de uma pessoa ansiosa. E ela fala aqui, a preocupação é um problema em sua vida? Se algum desses sinais acontece com você, sim, é um problema. Então eu vou ler rapidamente aqui quais são os 10 sinais e você me diz se você se identifica, tá? Primeiro, você acha que despende muito mais tempo com preocupações inúteis e não construtivas do que as outras pessoas que você conhece. Essa é uma das características de uma pessoa ansiosa. Segundo, as pessoas ao seu redor comentam que você se preocupa demais. Terceiro, você acha que não se preocupar traz má sorte ou desafia o destino. Imagina se eu não me preocupar, imagina o que vai acontecer se eu não me preocupar, né? Quarto, a preocupação interfere em seu trabalho, você perde oportunidades, é mal sucedido em suas decisões, tem baixo desempenho muitas vezes por estar preocupado. 5. A preocupação interfere em seus relacionamentos íntimos, seu esposo, esposa, amigos, às vezes reclamam que sua preocupação lhe tiram a paciência e a energia muitas vezes. Alguém está se identificando, gente? Sexto sinal de uma pessoa ansiosa. Você sabe que muitas de suas preocupações são irreais e exageradas, mas ainda assim não consegue controlá-las. E aí? 7. Às vezes você se sente oprimida pelas preocupações e tem sintomas até físicos, como aceleração dos batimentos cardíacos, respiração ofegante, fôlego curto, suores, tonturas ou tremores. E aí, alguém está se identificando com um desses sinais? Interfere sim no meu casamento e relacionamento com as pessoas, é isso aí. 8º, você tem necessidade crônica de ter certeza, mesmo quando tudo está bem. Você quer ver, você quer ter certeza do que está acontecendo. 9, você sente um medo exagerado de certas situações com as quais as outras pessoas parecem lidar sem dificuldades. E 10, seus pais ou avós se preocupavam demais ou tiveram distúrbios de ansiedade. Sim ou não? Coloca aí pra mim quem se identificou com pelo menos um. Às vezes acelera os batimentos. Aí a Luciana falando. E daí a autora traz Salmo 139, versículos 23 e 24, que fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então ela traz aqui que a preocupação para o homem é inútil, né? Porque o controle é de Deus. E uma estatística bem legal que eu sempre falo pra minha filha, inclusive, eu sempre falo pra ela, Lara, 80% das coisas, os problemas com os quais a gente se preocupa não vão acontecer, né? E ela traz uma estatística aqui mais legal ainda. Ela traz aqui, ó, 40%, anota aí, 40% das preocupações são coisas que nunca vão acontecer, ponto. 40% de coisas que você se preocupa são coisas que nunca vão acontecer. 30% se refere ao passado, que não pode ser mudado, que já aconteceu, tá? Já senti todos esses sintomas, olha só. 12% das suas preocupações dizem respeito à crítica alheia. O que os outros vão pensar se eu fizer isso, se acontecer aquilo? Que na maioria das vezes não tem fundamento nenhum. 10% são sobre sua saúde, que piora com o estresse. Só de estar preocupado, isso já piora a sua saúde, né? E 8% se referem a problemas de verdade que podem ser resolvidos. Então, 100% das suas preocupações, de 100%, 40% nunca vão acontecer, 30% se refere ao passado, que você não pode mudar, 12% diz respeito à crítica alheia a outras pessoas, que você não tem controle sobre isso, 10% é sobre sua saúde, o que piora no caso com estresse e a preocupação, e 8% se referem a problemas reais e que podem ser resolvidos. Interessante, né? Essa estatística aqui. Meu câncer de mama foi bem emocional. Mari, sabe que eu tenho um amigo que ele trabalha com a medicina germânica, que trata muito das emoções, né?
E ele fala que muitas pessoas têm câncer fundamentados em questões emocionais. Interessante, né? Eles têm estudos, inclusive, sobre isso. É interessante a gente ter clareza disso, né? Ter consciência disso. Diante dessas estatísticas aqui, vemos que a preocupação é realmente uma perda de tempo, né? A gente acaba ocupando a energia e o nosso tempo, que é precioso, com coisas que não vão acontecer, com coisas que dizem respeito ao outro, com coisas que já aconteceram e não tem como mudar, ou com coisas que podem facilmente serem resolvidas. Muito interessante, né? O dano físico e emocional causado pela ansiedade crônica é bem conhecido e documentado, tem estudos sobre isso, né? Pesquisadores, olha só, eles associam a preocupação crônica à fragilidade do sistema imunológico, doenças cardiovasculares do coração aí, né, desequilíbrios neurológicos e outras disfunções físicas e psicológicas, sem mencionar doenças, né, relacionadas à ansiedade, como síndrome do pânico e outras. Então, é algo que a gente precisa estar ligado. E por que eu tô comentando isso? Porque Jesus fala para Marta lá, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas, né? Ele faz ele adverte Marta ali, Marta, né? Por que você está preocupada, está ansiosa, né? E por que a Bíblia diz para não nos preocuparmos, né? E ela fala aqui que não é uma sugestão. Se eu fosse você, eu não me preocuparia, né? É uma ordem. A preocupação ou ansiedade é mencionada especificamente 25 vezes no Novo Testamento. Olha só, a preocupação ou ansiedade é mencionada 25 vezes no Novo Testamento, como algo que deve ser evitado, ou seja, não é uma opção. Se eu fosse você, eu escolheria não andar ansioso. Não, é uma ordem, não andeis ansiosos, né? Mirelle, mas eu não consigo, né? Mas isso é um treino também e a questão da fé, né? A fé é o contrário da razão, é confiar mesmo sem enxergar, mesmo sem ver que Deus tem o controle. Não é você que vai mudar determinada situação, aquilo que não te cabe, né? Porque tem coisa assim que você pode mudar aí. Aqui, na parábola do semeador, Jesus nos conta que a semente que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados, né? Com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Essas pessoas, elas ouvem a palavra, né, e não praticam. Elas sabem que não é para viver ansiosas, mas não praticam isso e acabam sendo sufocadas pelas circunstâncias aí da vida. Que interessante, né? Então, a preocupação é algo que a gente deve evitar, não como sugestão, né, mas como uma ordem aí. E tem muitas pessoas que têm a preocupação já como um modo de vida, se acostumou a viver preocupado. Acredito que podemos tudo depois que tomamos decisão, com certeza, né? A gente tem o livre-arbítrio de tomar decisão. Agora, a preocupação não adianta, porque a preocupação não te leva a lugar nenhum, né? Como falou aqui, 12% dos problemas são reais, 8%, desculpa, são reais, mas eles podem ser resolvidos. A preocupação te impede até de resolver as coisas com mais clareza, né? Infelizmente, a ideia de que a preocupação nos ajuda na resolução de coisas ou no evitar coisas, né, é somente uma ilusão e uma perigosa ilusão. A preocupação não evita que coisas ruins aconteçam. Na verdade, ela nos impede de ter a vida plena e abundante que Deus deseja que tenhamos. Porque a gente está preocupada, a gente está gastando a nossa energia nisso, né? E aqui ela fala, para muitos de nós a preocupação é como um salgadinho industrializado ou um bis, né? É impossível comer um só, uma preocupação acaba levando a outra. Faz sentido pra você, gente, isso que eu tô falando? Na verdade, é o que a autora tá trazendo aqui, né? Mas uma preocupação vai levando a outra e você acaba fazendo uma coisa enorme na sua mente que nem é, né? E a nossa mente, eu sempre falo isso, ela não distingue o que é imaginação do que o que é realidade. Então, se você dá vazão à sua imaginação pessimista, à sua preocupação, o teu cérebro, ele tá achando que aquilo de fato tá acontecendo e você começa a passar mal, você começa a ter taquicardia, você começa a gastar muita energia nisso e não consegue daí organizar a tua vida, a tua casa, as tuas demandas, porque você tá gastando energia naquela preocupação ali, né? Porque o teu cérebro, ele realmente tá achando que aquilo é real, porque você tá dando vazão para aquela imaginação. E existem dois tipos de preocupação aqui, a preocupação natural e a preocupação nociva, né? A preocupação natural, ela envolve um perigo verdadeiro,
É algo que realmente, de fato, está acontecendo ou pode acontecer, né? Poxa, se eu gastar mais do que o que posso, né? É óbvio que eu vou ficar endividada. Então, eu vou me preocupar em manter ou em gastar dentro das possibilidades que eu tenho. É uma preocupação natural. A preocupação natural, ela é específica, é sobre uma coisa. Eu preciso me preocupar esse mês com o dinheiro que vai entrar, porque eu sei que tem mais gastos do que o que eu poderia, então eu tenho que me preocupar de fazer algo, né, em relação a isso. Mas é uma coisa, não dá vazão a outras. A preocupação natural, ela dedica-se ao problema e encontra uma solução. A preocupação natural resolve os problemas, tá aí a solução, né? E a preocupação natural busca a resposta em Deus, tá? E a preocupação nociva, aquela preocupação que te faz mal, geralmente ela não tem fundamento. Você começa a se preocupar com coisas que você não tem controle. Ela é genérica, porque ela começa numa coisinha, quando vê tá em outra, se desdobra em muitas coisas. A preocupação nociva, ela traz obsessão pelo problema. Você fica focado no problema e você não consegue enxergar a solução. Você cria mais problemas. Então, a preocupação nociva, você foca no problema, obsessão no problema, né? E cria mais problemas, porque uma preocupação vai te levando a outra. E a preocupação nociva busca as respostas em si mesmo ou em outras pessoas e não em Deus. Né? Então a gente tem que fazer essa diferenciação do que é uma preocupação natural do que é uma preocupação nociva. E a autora traz aqui que o exagero sempre termina em pecado, né? Imaginamos que um pouco de ansiedade e preocupação são um sinal de nossa inteligência. Na verdade, são mais uma indicação de como somos pecadores, né? Que a gente deixa de confiar em Deus, deixa de estar, aonde que eu falei semana passada? Na sala de estar, como Maria estava contemplando, né? A gente fica preocupado com tudo que tem que fazer, que tem que resolver e acaba criando mais problemas aí. Jesus Cristo nunca estava ansioso e preocupado, porque ele não estava disposto a concretizar seus próprios planos. Ele estava disposto a realizar os planos de Deus. Preocupação é pecado se você é filho de Deus, porque você não é quem está escrevendo a história. Quem está escrevendo a história é Deus. Toda a nossa inquietude e preocupação surgem quando excluímos Deus dos nossos planos. E ele já está com a história escrita. Nada do que eu venha fazer vai mudar o que ele já escreveu. Muito interessante, né? Então a gente tem que fazer essa diferenciação aí da preocupação natural da preocupação nociva. E a autora ainda tá... Isso, gente, é o diagnóstico, né? Foi quando Jesus diagnosticou Marta ali. Marta, você está ansiosa, você está preocupada, né? E 3 passos para a vitória aqui. O primeiro, não estar inquieto por coisa alguma. O segundo, apresentar em oração todas as coisas. E o terceiro, ser agradecido por tudo. E a gente esquece de agradecer, né? Eu sempre falo que às vezes a gente fica anos e anos pedindo algo, e quando a gente ganha aquele algo, a gente agradece uma vez e pronto, né? Deu, já agradeci. E a gente fica anos pedindo e não fica tantos anos assim agradecendo. Como descobrir os planos de Deus em nossas vidas, o propósito. Mariana, essa é uma busca que a gente faz caminhando, né? É uma busca que a gente faz de intimidade com Cristo, né? Com o Senhor. Todos os dias tendo intimidade com Ele, entendendo o que Ele quer que você faça, né? Dentro da história que Ele já escreveu, tá certo? Isso é sua intimidade, você precisa buscar isso em Deus. E o maior campo de batalha aqui para pessoas ansiosas, como Marta, né? É o campo de batalha da mente aí, né? Aquilo que colocamos na nossa mente todos os dias afeta os nossos corações, afeta a nossa mente, né, as nossas atitudes, de acordo com o que a gente pensa. Olha que interessante, tem aquele versículo que eu sempre falo pra vocês, Provérbios 4:23, acho que como é que é, gente? Ai, meu Deus, sempre quando eu vou falar um negócio de cor eu perco, eu sou ótima. Gente, me ajuda, pois você é dirigido pelos seus pensamentos? Tenha cuidado, lembrei, tenha cuidado com o que você pensa,
pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia, né? Provérbios 4:23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Se você ficar o dia inteiro olhando política, se envolvendo com esse tipo de notícia, olhando tragédia, o que sua mente vai ficar pensando nisso? Sobre tudo que se deve guardar. A Paty trouxe a outra versão desse versículo, né? Sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Aqui ele tá falando não de coração órgão, né? Coração mente. Guarde a sua mente, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, né? Isso é bíblico. Então, a gente pode se alimentar de lixo o dia inteiro, ficar ouvindo coisas, lendo coisas, conversando sobre coisas que te trazem mais preocupação, que te trazem mais angústia, né? Que piore o teu estado ansioso aí. Ou você pode se alimentar daquilo que te dá esperança. Esses dias eu estava falando com a minha filha, né? Com a Larinha, trouxe para ela aquele texto que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Se você se alimentar da palavra de Deus, se você se alimentar de boas conversas com boas pessoas, né? Se você se alimentar de músicas boas, né? Com bons conteúdos, você vai estar se alimentando de um alimento sólido, de um alimento bom. Agora, se você ficar se alimentando de tragédias, de política o tempo inteiro, de notícias, de discussão de Facebook, né? Você vai estar se alimentando de lixo e isso vai te trazer mais ansiedade e mais preocupação, né? Não podemos subestimar o efeito dos nossos pensamentos. A guerra da preocupação, bem como a batalha da tentação, é vencida e perdida no campo de batalha da nossa mente. O que você está colocando para dentro da sua casa, para dentro da sua mente, né? Assim como você tem que cuidar o alimento que você come, né? Porque o seu corpo é a sua casa, assim você tem que colocar o alimento que você consome, né? O que você assiste, o que você lê, as conversas que você tem, enfim, quais as notícias que você tá se atualizando todos os dias, porque é o campo de batalha da mente aí, que é importantíssimo, que é o que vai fazer você ficar livre ou se afundar aí na ansiedade, né? E nós podemos pedir a Deus uma nova mente, inclusive é bíblico isso, né? Sejam renovados, gente, eu sou péssima. Sempre quando eu quero, eu não consigo lembrar. Mas não sei, pela renovação da vossa mente. Alguém me bota aí o versículo pra mim também, que eu esqueci. Eu sou ótima em live. Esqueço tudo. Então, fazer uma renovação da sua mente, né? Sobre tudo que se deve guardar. Guarde o seu coração. Gente, coração aqui não é órgão. O órgão, coração, o músculo, não. É a sua mente. Pois dele depende toda a sua vida. Interessante, né? Então, saber o que você está consumindo, tanto de alimento verdadeiro, né, quanto de alimento aí das coisas que entram. Transformai-vos, obrigada Aline, gente, eu sou péssima. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se você quer renovar a sua mente, se você quer fazer bem ao seu corpo, né, não viver ansiosa como uma ordem, como um mandamento aí de Deus, né, você precisa se transformar pela renovação da sua mente. Romanos 12:12, Aline colocou, obrigada Aline. Gente, vocês têm que me ajudar aqui com os versículos, porque eu sempre esqueço. Você tem que ser transformado pela renovação da vossa mente. Como é que você renova a sua mente? Sendo intencional. Eu vou parar de me atualizar todo o tempo sobre isso. Eu vou parar de ficar vendo tragédia o dia inteiro. Eu vou parar de acordar e a primeira coisa que eu faço é abrir meu celular pra ver o que tá acontecendo no mundo, né? E começa a se alimentar de lixo, passa mal o dia inteiro, fica ansioso, preocupado com coisas que você nem controle tem, né? Então, é pensar como você vai renovar a sua mente, porque isso vai trazer a perfeita paz, né? Na verdade, Deus é a perfeita paz, mas a renovação da sua mente que vai trazer essa paz aqui. Quando Jesus disse, Marta, Marta, tão mansamente naquele dia agitado em Betânia, ele estava falando comigo e com você também, né? A autora traz aqui. Ele fala, você está preocupada, você está ansiosa, não apenas com o que ela havia de servir, mas com tudo, né? O mundo de Marta estava girando, a cabeça dela estava a mil, né? E muitas vezes nós estamos assim e isso nos impede de contemplar, de estar na sala de estar, né? É verdade, ultimamente estive tão ligada em política que eu me sentindo muito ansiosa e aflita. É óbvio, é automático, é a resposta que vai acontecer.
né? Não tem outra forma. Aqui 10 maneiras de domar o hábito da preocupação. Preocupação é um hábito, viu? E hábito é resposta automática. Você já tem o hábito de se preocupar. Você nem percebe mais. Então, 10 maneiras de domar o hábito da preocupação. 10ª, começar de trás para frente. Faça distinção entre a preocupação nociva e a preocupação natural, tá? Vê se você tem controle sobre aquele problema. 9º, não se preocupe sozinha. Partilhe as suas preocupações naturais com um amigo, né? Com um conselheiro. Você pode receber conselhos úteis. Estão anotando, gente? 8º, cuide do seu corpo. Exercícios regulares e descanso adequado podem acalmar muito a preocupação. Sai para caminhar. Sai para caminhar, vai respirar um ar fresco. É importante. 7º, faça o que é certo. Uma consciência culpada pode causar mais ansiedade do que um mundo de problemas, né? Então, tente fazer as coisas de forma correta. 6º, veja o lado positivo. Concentre-se no que é bom dentro do problema. Sempre tem algo bom, né? Apesar de ser difícil de ver às vezes. Não se permita falar negativamente, ainda que sobre si mesmo. 5º, controle a imaginação. Seja realista com os problemas que está enfrentando. Não viaja, sabe? Controla, volta pra terra. Para, mas isso tá acontecendo. Ah, não, mas pode acontecer se... Não. Volta, aterriza, né? Seja realista aí. 4º, prepare-se para o inesperado. Faça uma reserva de dinheiro, tome medidas sensatas a fim de estar preparada quando as dificuldades surgirem, né? Você pode fazer planos, é bíblico. Ao homem pertence, né, fazer planos, mas a resposta, óbvio, vem do Senhor. A gente não tem controle de tudo, né? A gente faz os planos bem bonitinho, né? Às vezes vem umas coisas que tiram a gente dos planos, mas tá tudo certo, porque quem escreveu a história foi Deus e não nós, né? Então, tenha cartas na manga aí. 3º, confie em Deus. Lembre-se sempre de colocar Deus em sua equação. Então, quando o medo bater a porta, você pode mandar a fé atendê-lo. Olha que interessante. O medo bater a porta, quem atende vai ser a fé, né? 2º, medite nas promessas de Deus. As escrituras têm o poder de transformar nossa mente, de renovar a nossa mente. Procurem passagens bíblicas que tratem especificamente de ansiedade. Responda às dificuldades da vida com a palavra de Deus. E primeiro, ore. Em qual será a recomendação número 1 para domar as preocupações, né? A oração. E nós podemos não levar o fardo sozinha, né? Nós podemos orar e entregar a Deus aí. Ela traz Salmo 34, versículo 4 e 5, que diz: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Salmo 34, 4 e 5. Gente, esse foi o capítulo 13. Agora a gente vai correr no capítulo 4, porque a gente viu o diagnóstico, é a ansiedade, né? O diagnóstico de Marta, a preocupação, a mente a mil, preocupação com coisas que ela não tinha de fato controle. Agora o capítulo 4, a cura. Lucas 10, 41 e 42. Está ansiosa e afadigada com muitas coisas, Jesus falou, né? Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, ele fala, né? Só uma é necessária. Qual é a coisa necessária aí? Eu vou contar uma história pra vocês desse capítulo, que eu nem queria contar, porque eu vou ter que ler umas partezinhas aqui, mas é tão interessante que eu quero contar. Eu vou contar resumidamente, óbvio, tá? Então prestem atenção, olha que interessante. É um homem que encontrou Deus um dia no vale. Como você está nessa manhã? Perguntou Deus pro homem. E o homem falou: estou bem, obrigada. Obrigado. Posso fazer alguma coisa pelo Senhor hoje? Ele perguntou para Deus. E Deus falou: sim, tem uma carroça com 3 pedras e preciso que alguém leve até em cima da colina para mim. Você está disposto? E o homem falou: sim, gostaria muito de fazer alguma coisa pelo Senhor, né? Quero ajudar, Deus. Claro que eu estou disposto. As pedras nem parecem tão pesadas e a carroça está em boas condições. Ficaria feliz em fazê-lo. Onde o Senhor gostaria que eu a deixasse? E Deus fala: passe pelo bosque, suba pela estrada e termina no alto da colina. Quando chegar ao cume, deixe lá a carroça. Obrigado por sua boa vontade de me ajudar. Então o homem perguntou para Deus se ele queria ajuda. Deus pediu para que ele levasse as 3 rochas para cima da colina e o homem, de muito boa vontade, aceitou em fazê-lo.
Tudo bem, replicou o homem. Começou sua caminhada animada, afinal estava fazendo algo por Deus, né? A carroça se arrastava devagar, mas a carga era leve. Ele começou a assobiar enquanto caminhava rapidamente pela floresta. O sol atravessava as árvores, aquecia suas costas. Que alegria ser capaz de ajudar, pensou ele, admirando o dia. Então, comigo na história, gente, não viajem. Pega comigo a história. Então, Deus pediu uma ajuda e o homem estava super feliz em poder ajudar levando as pedras. Pela terceira curva, entrou em uma pequena vila. As pessoas sorriam e cumprimentavam. E na última casa, um homem parou e lhe perguntou: como você está nessa manhã? E ele falou: bem, hoje de manhã Deus me pediu um trabalho. Vou deixar essas 3 pedras no topo da colina. E ele falou: que maravilha, você acredita? Pela manhã eu orei a Deus, pedindo alguém que saiba levar uma pedra até ao monte. Você poderia levá-la para mim? Seria como uma resposta à minha oração. E o homem falou: claro, não creio que Deus se incomode, coloque atrás das minhas pedras. Então ele partiu com as 3 pedras de Deus, mais a rocha, né, que esse homem precisava levar. Estão comigo, né? Então partiu ele dali da vila com a carroça, as 3 pedras que ele estava levando para Deus e mais a rocha que ele estava levando para o homem. E a carroça parecia um pouquinho mais pesada, ele podia sentir o solavanco e cada batida, né? A carroça já puxava um pouquinho pro lado, sabe carrinho de supermercado quando puxa para um lado, coisa horrível que é? Pois é. O homem parou para arrumar a carga, enquanto cantava um hino de louvor, ele estava feliz, estava satisfeito por ajudar a Deus e também a um irmão. E, por fim, ele passou num outro vilarejo e um grande amigo estava lá e lhe ofereceu um refresco. Você está indo pro topo da colina? E ele falou: sim, estou muito entusiasmado, imagine ajudar a Deus. Ei, preciso levar uma mala de seixos para lá. Estava preocupada porque não estava arranjando tempo para levá-lo. Mas você pode encaixá-la entre as 3 pedras, aqui no meio. Deste modo, estão comigo, né? Deste modo, colocou sua carga na carroça. Então, o homem falou: isso não deve ser um problema. Acho que consigo levar. Terminou de beber o refresco, levantou-se, esfregou as mãos, despediu-se com um aceno e saiu. Definitivamente a carroça estava pesada em seus braços. Mas não chegava a ser desconfortável. No início da subida, ele começou a sentir o peso das 3 pedras, da rocha e dos seixos. Apesar disso, sentia-se bem estar ajudando Deus e 2 amigos. Certamente Deus ficaria orgulhoso de sua energia e disposição. A uma pequena parada, seguiu-se de outra e a carroça começou a ficar cada vez mais pesada, o sol quente, doíam seus ombros por causa do esforço. Logo, as canções de louvor e gratidão que enchiam seu coração deixaram os seus lábios e o ressentimento começou a crescer em seu interior. Não foi isso que ele aceitou pela manhã. Deus havia lhe dado uma carga demais para suportar, mais do que ele conseguia. A carroça parecia enorme e desajeitada. Enquanto se movia com dificuldade, pendia sulcos na estrada. Frustrado, o homem começou a pensar em desistir e a deixar a carroça rolar ladeira abaixo. Deus estava fazendo um jogo cruel com ele. A carroça cambaleou e a carga se chocou com a parte de trás das suas pernas e o homem disse: já chega! Irritou-se, né? Deus não pode esperar que eu puxe tudo isso até o alto da montanha. Isso é muito duro para mim. Pensei que estivesse me ajudando nessa viagem, mas estou oprimido por uma carga muito pesada. O Senhor tem que arrumar mais alguém para levá-la, não sou forte o bastante. Quando orou, Deus apareceu do seu lado. Parece que você está tendo dificuldade. Qual é o problema? Deus falou. Tu me deixa um fardo demais. Um fardo pesado demais, desculpa. Queixou-se o homem. Isso não é para mim. Deus caminhou até a carroça apoiada em uma pedra e disse: o que é isso? E levantou a mala de seixos. Isso pertence ao John, meu grande amigo. Ele não tinha tempo para levar a mala sozinho. Pensei que poderia ajudar. E isso, Deus pegou a rocha grande. Deus continuou a esvaziar a carroça, retirando tanto os itens leves como os pesados. Caíram no chão e a poeira levantou. O homem que esperava ajudar a Deus ficou em silêncio. Se você permitir que os outros levem suas próprias cargas, eu o ajudarei com sua tarefa. Mas eu prometi que ajudaria, Deus. Eu não posso deixar essas coisas abandonadas aqui. Deixe que os outros carregam seus próprios pertences, disse Deus mansamente. Sei que você está tentando ajudar, mas enquanto você estiver sobrecarregado com todos esses cuidados, não conseguirá fazer o que eu lhe pedi. O homem logo se pôs de pé, percebendo subitamente a liberdade oferecida por Deus. Quer dizer que só preciso levar essas 3 pedras? Foi o que eu lhe pedi, Deus sorriu. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Nunca vou lhe pedir para carregar mais do que você consegue suportar.
Eu consigo fazer isso, disse o homem sorrindo de orelha a orelha. Agarrou o cabo da carroça e começou sua jornada novamente, deixando o resto das cargas junto à estrada. A carroça ainda cambaleava e sacudia um pouco, mas ele mal percebia. Um novo canto encheu seus lábios e ele sentiu uma brisa perfumada soprando pelo caminho. Com grande alegria, atingiu o topo da colina. Foi um dia maravilhoso, pois ele havia feito o que o Senhor lhe pedira. Mirelle, o que essa história tem a ver comigo? A questão é que eu recebo perguntas todos os dias, tipo assim, Mirelle, como que tu dá conta de tudo? Eu não dou conta de tudo, porque Deus não me pediu para fazer tudo nessa vida. Ele me pediu apenas poucas coisas. E eu tenho que dar conta das poucas coisas que Deus me pediu. E não de levar o fardo das coisas que eu não tenho controle. De levar o fardo das outras pessoas. Ai, Mirelle, que egoísta. Não, ele não tá falando que você não pode ajudar pessoas. Mas você não pode levar o fardo para os outros. Você tem os seus próprios fardos. Então você não tem que dar conta de tudo. Ai, mas eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Eu tenho que ser uma boa mãe, uma boa esposa. Trabalhar fora, trabalhar em casa. Cuidar de não sei quem, de não sei o que lá. Não. Você não tem que dar conta de tudo. E quando me perguntam como é que tu dá conta de tudo, eu não dou. Eu dou conta somente do que Deus me pediu para fazer. E Ele não me pediu para fazer tudo. Ninguém dá conta de tudo. E essa história vem para nós entender bem isso, que Deus não me pediu para fazer tudo. Ele me pediu apenas um fardo lá, né? O meu fardo, o meu próprio fardo. Eu sei quais são os meus fardos. Você tem os seus, mas Ele não me pediu outros fardos que são de outras pessoas ou fardos que não dizem respeito a mim. Eu não tenho controle, né, sobre a política, sobre a saúde de uma pessoa. Eu não tenho controle sobre a guerra, eu não tenho controle sobre o problema que uma pessoa está enfrentando no casamento. Eu posso aconselhar com certeza, eu posso orar pela pessoa com certeza, mas eu não posso carregar o fardo pela pessoa. Deus traz liberdade, o fardo dele é leve, e isso que Marta não estava entendendo. Como é o nome dessa história, eu gostaria de compartilhar. Mariana não tem o nome de história, é do capítulo 4 do livro mesmo. Ela começa, conta-se a história de um homem que um dia encontrou Deus em um vale. Não tem o nome da história, tá? Mas muitas vezes nós estamos vivendo com uma carroça sobrecarregada, né? Nós, como Marta, assim como Marta, nos surpreendemos com o pouco requerido por Deus. Deus nos fez para glorificarmos Ele. De que forma hoje eu, Mirelle, posso glorificar a Deus? Cuidando bem do meu casamento, das minhas filhas e do meu maior propósito hoje, tirando a minha família, que é o meu trabalho. Ponto. Ah, mas e tal coisa? E tal coisa? Não foi o que Deus me pediu. Se eu conseguir encaixar, ok. Mas não é a minha grande prioridade, entendeu? Então, o que Deus tem pra você nesse momento? O que você tem colocado na sua carroça? Ah, eu não consigo dar conta de tudo. Talvez você esteja tentando dar conta de coisas que Deus não te pediu pra dar conta. Entendeu? Ah, mas se eu não trabalhar fora 12 horas por dia, como é que eu vou comprar tal coisa e fazer as minhas viagens? Tá, ok? Você quer, mas talvez não seja isso que Deus te pediu. Você quer. Uma coisa é o que você quer, outra coisa é o que você precisa fazer. Entende? Então, mais ou menos, é a história da carroça. A gente precisa começar a descarregar as pedras, né? Jesus veio à Terra e imediatamente derrubou a carroça de regras. Ele fala aqui um pouco daquela época dos judeus, que Deus colocou o sábado como um dia de descanso. E daí veio os mestres da lei, né, e colocaram várias regras sobre o sábado. Não era só um dia de descanso, não podia fazer isso e aquilo e aquele outro, várias regras, né? E quando Jesus veio, ele derrubou a lei, porque Jesus tem um fardo leve, né? É um fardo suave. Ele atingiu a liderança religiosa naquela época dos judeus na ferida que mais incomodava, com um golpe bem no meio do seu orgulho espiritual. E ele fala: ai de vós, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar. Começam a colocar a régua lá em cima. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. A mulher tem que isso, tem que aquilo outro, tem que aquilo outro. Será? Será? Né? E vós mesmo nem ainda... sim. Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Você fala que os outros têm que fazer, mas você mesmo nem consegue, nem faz, né? Então Jesus fala em Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o fardo de Jesus é suave, né? É leve. Então, nós precisamos entender que muitas vezes a gente está carregando pedras demais.
né? E a gente precisa começar a descarregar as pedras da nossa carroça, né? Fazer uma lista das atividades que nós estamos envolvidas, né? E orar a respeito delas, priorizar o que de fato Deus te pediu para fazer e tirar aquelas outras que Deus não te pediu. Ah, Mirelle, mas eu tenho tempo. Beleza, vai lá e faz, né? Acontece quando você não tem, quando você tá sobrecarregada, quando você tá exausta, quando você não consegue mais chegar na sala de estar para contemplar, porque você pegou coisa que você não precisava estar fazendo, né? Exato. Jesus não derrubou a lei de guardar o sábado, e sim as regras que os judeus colocaram. O quarto mandamento, exatamente. Que os judeus colocaram, eles não colocaram a regra do sábado, eles colocaram milhares de regras para o sábado, né? Exatamente. Jesus foi lá e derrubou a lei que os judeus colocaram, que ninguém conseguia alcançar, humanamente ninguém conseguia aquilo, né? Com certeza, os mandamentos continuam em pé, tá bom? Não é isso que eu estou falando. Cadê? Então, gente, esse fardo a mais, né, nos impede muitas vezes de carregar as pedras que de fato nós precisamos carregar, né? Qual é a única coisa que Jesus fala lá? Marta, por que você está ansiosa e preocupada, né? Com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, né? Qual é a única coisa necessária? E daí vocês lembram da semana passada que o problema não era Marta na cozinha, né? Afinal, se não existissem Martas na cozinha, não existiam Marias contemplando, né? O problema não era Marta na cozinha, o problema é o coração de Marta na cozinha. O problema não é você fazer algo a mais, o problema é o seu coração quando você faz aquilo que Deus te pediu para fazer, porque às vezes você começa a fazer coisa a mais e você começa a murmurar das coisas que deveriam ser prioridades, você começa a murmurar da sala de estar, sabe? Daquilo que de fato Deus te pediu para fazer, porque as coisas a mais estão enchendo a sua cabeça, estão te trazendo preocupação. Essa é a questão. Mas a gente precisa entender que o nosso problema não são as coisas a mais, se você tem o coração nas coisas corretas, mas o nosso problema é quando o nosso coração não está na sala de estar, o nosso corpo e coração estão na cozinha, né, murmurando e reclamando. O que Deus deseja, né, qual é a única coisa necessária? A única coisa necessária é estar na sala de estar, contemplando o mestre, né, que estejamos em comunhão com o Pai, né? É o desejo de estar perto, ouvindo o que Ele quer, ouvindo o que Ele tem, entendendo que é Ele quem escreve a história, que Ele tem o controle sobre todas as coisas, né? E que a mim basta, a minha graça te basta, né? Aquilo que Deus me pediu para fazer. Então, apenas uma coisa é necessária, e para isso nós precisamos conhecê-lo, né? Colocar a adoração antes do trabalho. O trabalho é muito necessário, mas a adoração precisa vir antes, né? Então, o nosso erro não é servir, pelo contrário, servir é um privilégio, né? Servir é o que Deus espera de nós, mas a quem eu estou servindo, né? A quem eu estou servindo? É muito fácil confundir dever com devoção ou comunhão. E esse foi o erro de Marta, também pode ser o seu. Em seu esforço de preparar uma mesa digna do Filho de Deus, ela quase perdeu o banquete verdadeiro, que era contemplar a Cristo, que era ouvir seus ensinamentos, que era estar em comunhão, né? Da mesma forma, eu posso ficar tão sobrecarregada a ponto de minha adoração se transformar em trabalho em vez de prazer, e a devoção se tornar somente um dever. Forte, né? Bem forte. Então, gente, lembrar, né? Porque de certo, o meu jugo é suave e o meu fardo é realmente leve. E essa é a cura, né? Pro diagnóstico de Marta aí, pra preocupação. Então, se a gente entender qual é o diagnóstico, ter clareza do diagnóstico e entender como funciona a cura, e essa história do homem carregando pedras veio, né, de forma tão perfeita para nos clarear isso, a gente já vai estar anos luz à frente, né, de chegar perto de uma vida de mais comunhão com o mestre, de levar esse fardo suave e de deixar a preocupação, a murmuração e estar na sala de estar,
É isso, gente, 45 minutos, né? Era pra fazer meia hora, mas não deu. Gostaram dos capítulos 13 e 4? Me fala aí se vocês gostaram. Semana que vem, capítulos 5 e 6, a intimidade da sala de estar e o serviço na cozinha. Duas coisas opostas aí, vamos entender. Já tô ansiosa aqui. A intimidade da sala de estar e o serviço na cozinha, capítulos 5 e 6 para a próxima semana. Me conta aí quem assistiu tudo e fez sentido, quem gostou, quem vai sair daqui com algo diferente já pra pensar. Aí, amei, ai que bom, fico feliz, porque às vezes eu não sei se vocês estão captando, né? Principalmente quando eu leio histórias assim. Vai ficar gravado? Peguei no final, vou tentar sim, tá? Se o Instagram colaborar aqui, vai ficar gravado. Qual é o nome do livro? Esse aqui, Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Marta. Quem quiser adquirir, quem não quiser, gente, só acompanha as lives que vai ter uma boa noção já, tá? Obrigada, Mia, amei, fez muito sentido. Saudade, Paty. Muito bom, que bom, muito edificante. Fico muito feliz, gente, que vocês tenham gostado. Lembrando que sempre quando eu falo sobre um livro aqui, eu tô aprendendo, eu acho que mais do que vocês, né? Eu aprendo mais do que ensino, é uma leitura compartilhada, tá? Então, eu já tinha lido esse livro, mas tem sido muito útil de novo, muito bom relê-lo, né? É um tema que a gente tem que estar sempre revendo, tá? Pra gente não cair no automático aí. É isso, gente, beijo, boa terça não, hoje é quarta, né? Boa quarta-feira pra vocês, semaninha mais curta. Que bom, gente, que vocês gostaram. Se quiserem fazer um print da live, só não me peguem com careta e me marca depois lá nos stories com alguma frase, com algo que te edificou pra eu ver, né? Eu gosto de ver o que foi mais interessante pra vocês, qual foi o aprendizado dessa live. Tira o print e me marca lá, tá bom? Faltou nos 10 acabar com as unhas. Hã? Não entendi. Faltou nos 10 acabar com as unhas. Não entendi. Fala de novo, Paty. É isso, gente. Semana que vem, então, capítulo 5 e 6, tá? Quem quiser fazer o print aí, faz. E nos vemos, então, na terça, tá? Hoje foi quarta, porque ontem foi feriado. Mas nos vemos na próxima terça-feira, 1h30, horário da nossa live. Meninas que ainda não são minhas alunas, eu estou preparando um negócio bem legal para Black Friday. Então, estejam atentas aos e-mails que vocês recebem, tá? Estejam atentas aos e-mails que vocês recebem, meus lá. Abram os e-mails, coloquem lá que não é spam, tá? Para que vocês consigam ler os conteúdos. Vai ter algo bem legal aí pro dia 25 de novembro, semana que vem, pra Black Friday, beleza? É isso então, gente. Beijão. Deus abençoe vocês. Até a próxima terça-feira. No momento da angústia temos as 10 coisas. Ah, sim! É verdade, agora que eu entendi, verdade, faltou mesmo, 11ª, né? Eu li 10 ali, essa é a 11ª. Tchau, gente, beijos.